Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, um pouco mais direto, né? Vai ser, na verdade, uma continuação de um assunto que eu tratei no vídeo anterior sobre a grande substituição. Se você não viu, recomendo aquele vídeo. Lá eu tentei esclarecer, de uma vez por todas, que a grande substituição não é o resultado de uma grande conspiração das elites que querem sistematicamente eliminar a população nativa europeia ou americana, mas na verdade é uma conclusão de várias políticas contraditórias, frutos de uma mentalidade progressista da esquerda comunista, que está levando e chegando a níveis paradoxais que levarão ao fim do próprio sistema que a esquerda tanto clama. E eu usei vários autores para me embasar, né? Inclusive na descrição do vídeo tem vários autores e livros que eu recomendo para compreender melhor a questão da grande substituição, entre eles Reinald Camus, Kevin MacDonald, David Duck, Guilherme Fay e vários outros que eu citei ali e comentei. Então recomendo vocês irem atrás. Porém, nesse vídeo eu comentei a respeito de Franz Boas e citei sobre suas falsificações acadêmicas para criar um relativismo cultural dentro do campo da antropologia. No vídeo de hoje, eu irei tratar somente desta questão, das falsificações acadêmicas e científicas de Franz Boas e sua repercussão. Inclusive, eu utilizarei o livro do que eu citei no vídeo anterior, né, do Kevin MacDonald, Culture of Critique, onde ele tem um capítulo somente comentando sobre as falsificações de Boas e de outros antropólogos, como por exemplo Stephen Jay Gould. Para quem não conhece Franz Boas, ele é um antropólogo do século XIX e o ápice das suas ideias se disseminaram no século XX, e ele é um antropólogo judeu marxista que estava comprometido em combater o eurocentrismo da antropologia, que ele considerava ser preconceituosa e racista. Então, Franz Boas, com as suas teses, conseguiram fundamentar e disseminar os valores do relativismo cultural. Para Franz Boas, nós não poderíamos afirmar que certas culturas são superiores que outras, assim como não poderíamos falar que certos povos eram superiores que outros, combatendo e indo de encontro contra todas as evidências acadêmicas que se tinha na época. Numa era onde as escolas antropológicas, sociológicas estavam preocupadas em demonstrar a superioridade europeia diante do mundo, e também a superioridade dos povos que eram considerados, na época o termo era utilizado, dos povos arianos diante dos outros, entendeu? Franz Boas aparece para substituir esse chauvinismo pelo relativismo cultural. As ideias são tão disseminadas que até mesmo Alexander Dugin, que se considera um tradicionalista, utiliza de suas ideias para fundamentar a sua quarta teoria política. Como um tradicionalista como Dugin consegue conciliar com as ideias completamente modernistas de Boas, eu não faço a menor ideia. Até porque o Dugin não é um tradicionalista. Pelo contrário, como Charles Upton demonstra em suas obras, o Dugin é o maior exemplo do pós-modernismo que nós temos hoje. Por isso, ele consegue utilizar Boas sem nenhum ressentimento. É por causa das ideias de Boas que hoje o relativismo cultural perpetua por toda a academia antropológica. E quem ousar dizer que certa cultura, certo povo, certa tradição é superior que outra, esse é condenado como um racista preconceituoso, sendo que são apenas as evidências materiais e históricas que nós estamos aclamando, né? E Boas, assim como outros antropólogos da área, na verdade, criou as suas teses na base da falsificação e fraude acadêmica e científica,
como demonstraremos no texto a seguir. Em uma reedição de O Equívoco do Homem, em 1996, Stephen Jay Gould escreveu: que eu acabe ao lado de Judas Iscariotes, Brutus e Cássio, na boca do diabo, no centro do inferno, se eu alguma vez deixar de apresentar minha avaliação mais honesta e meu melhor julgamento das evidências para a verdade empírica. Então, definitivamente, sabemos onde encontrá-lo. Já sabemos disso há algum tempo, mas um estudo recente claramente confirma isso. Samuel George Morton, que morreu em 1851, havia medido crânios de todo o mundo e encontrado diferenças raciais no tamanho do crânio. Gould afirmou que havia remedido os crânios de Morton e descoberto que Morton tinha inconscientemente falsificado as medidas para se adequarem às suas percepções racistas, de que os africanos tinham cérebros menores. Mas agora, antropólogos físicos da Universidade da Pensilvânia, que possui a coleção de Morton, remediram os crânios e, em um artigo que pouco faz para melhorar a reputação do Dr. Gould como acadêmico, concluíram que quase todos os detalhes de sua análise estão errados. A afirmação de Gould de que Morton inconscientemente fez suas medições se encaixarem em suas preconcepções sempre foi algo de audácia intelectual. Gould não tinha motivos para acreditar que Morton tivesse quaisquer preconcepções e, de fato, o novo estudo afirma que Morton não tinha interesse em inteligência. QI nem sequer foi inventado até o início do século XX, mas simplesmente queria estudar a variação humana para determinar se Deus havia criado as raças separadamente. De fato, apenas 2% das medições de Morton estavam incorretas, e as imprecisões, na verdade, contradiziam a hipótese de diferenças de tamanho do cérebro. Por outro lado, Gould nunca mediu realmente os crânios de Morton e sua reanálise dos dados de Morton ignorou alguns subgrupos e cometeu erros de cálculo. Mais condenavelmente, o Dr. Jason E. Lewis, autor principal, disse que ao verificar as referências de algumas das acusações do Dr. Gould, descobriu que Morton não havia cometido os erros atribuídos a ele. Esses elementos do trabalho de Gould foram surpreendentes, disse ele. Não posso dizer se foram deliberados. Vou arriscar um palpite selvagem de que foram deliberados. Como um dos autores, Ralph Holloway, observa, eu simplesmente não confiava em Gould. Tive a sensação de que sua postura ideológica era suprema. Quando a versão de 1996 de O Equívoco do Homem saiu e ele nem sequer se deu o trabalho de mencionar um estudo anterior de um aluno de graduação da Universidade da Pensilvânia, John S. Michael, senti que ele era um charlatão. No capítulo 2 de A Cultura da Crítica, mencionei o fracasso de Gould em citar o trabalho de Michael, juntamente com as várias outras indicações óbvias de fraude acadêmica. O primeiro dever de um acadêmico é pelo menos lidar com os dados disponíveis, mas Gould ignorou completamente 25 anos de pesquisa que mostrava uma correlação moderna entre o tamanho do cérebro e o QI. Ele também ignorou pesquisas de análise de fatores indicados sobre QI, era muito mais do que um artefato estatístico, como Gould afirmava. A reedição de Mises-Moore foi cronometrada para combater a influência do Bell Curve, que foi publicado em 1994. Obviamente, buscar a verdade sobre QI e o tamanho do cérebro nunca foi um objetivo de Gould. O capítulo também detalha a identificação judaica de Gould em preocupações com a questão judaicas e suas raízes na subcultura judaico-marxista, que foi uma parte tão importante da comunidade judaica mainstream quando Gould estava crescendo. Infelizmente, para aqueles que não acreditamos no inferno, Gould nunca será devidamente punido. Sua reputação como um intelectual brilhante continuará. Um defensor de Gould, o filósofo Philip Kitcher, afirma: Stephen não emerge como um trapaceiro, mas como alguém que comete erros. Se Stephen estivesse por perto, ele provavelmente se defenderia com grande engenhosidade. Kitcher, obviamente, tem padrões muito altos para o que constitui um trapaceiro.
Não tenho dúvidas de que Gould se defenderia com uma enxurrada de exibicionismo. Suas palestras públicas eram um circo de meias-verdades e falsidades ditas como um supremo senso de autoconfiança. Nem duvido que sua defesa seria avidamente abraçada pela esquerda intelectual e pela mídia, para quem a verdade sempre foi irrelevante. Finalmente, é digno de nota que outro grande vilão intelectual do nosso capítulo 2 da Culture of Critique também foi exposto como produtor de dados falsos. O famoso estudo de Franz Boas, que pretendia mostrar que a forma dos crânios mudavam como resultado da imigração da Europa para a América, foi uma arma de propaganda muito eficaz na causa antirracista. De fato, era destinado à propaganda. Com base em suas reanálises dos dados de Boas, os antropólogos físicos Corey Sparks e Richard Jantz não acusaram Boas de fraude científica, mas afirmaram que seus dados não mostram quaisquer efeitos ambientais significativos na forma craniana como resultado da imigração. Eles também afirmam que Boas pode muito bem ter sido motivado por um desejo de acabar com as visões racialistas da antropologia. Embora Boas nunca tenha afirmado explicitamente que baseou quaisquer conclusões em qualquer coisa além de dados em si, é óbvio que ele tinha uma agenda pessoal na substituição do movimento eugenista dos Estados Unidos. Para fazer isso, quaisquer diferenças observadas entre indivíduos nascidos nos Estados Unidos e Europa serão usadas ao máximo para provar seu ponto. E ainda assim, a esquerda intelectual continuará a dormir confortavelmente, percebendo que o registro de má conduta científica, também aparente no trabalho da Escola de Frankfurt e na psicanálise, não ameaçará sua hegemonia no mundo acadêmico e na mídia. O que não veremos são artigos em mídias prestigiadas destacando pesquisas sobre as diferenças raciais do tamanho do cérebro e os vínculos entre tamanho do cérebro e QI. Não devemos ser surpresa que a ciência tenha se tornado política, o tema, afinal, deste livro. As elites intelectuais midiáticas e políticas estão completamente corruptas. Sua posição mantida pelo poder e pela propaganda, os pontos altos rigorosamente policiados para evitar a não ortodoxia. Vivemos em uma era sombria. Como podemos ver, por mais que o texto se refira muito mais às fraudes cometidas por Gould, elas não seriam possíveis sem anteriormente as fraudes e o impulso político das obras e das teses de Franz Boas. Para combater as descobertas de distinções étnicas e raciais e as implicações sociais que elas teriam, Boas decidiu optar puramente pelo relativismo cultural e pela geografia. Das ideias de Boas se surge aquela falsa concepção de que hoje os negros somente são negros por causa que vivem em países quentes na África, e que os brancos seriam uma mutação que ocorreu por causa que a Europa é um país mais frio. Isso não possui embasamento científico nenhum. Mutações acontecem de fato por causa da paisagem, mas nenhuma delas são tão relevantes para causar tais mudanças. Pelo contrário, hoje, com as descobertas genéticas, nós descobrimos que muito mais tem a ver com a genética do que simplesmente com a paisagem, com a geografia. Então, descobrimos geneticamente que sim, hoje o relativismo cultural de Franz Boas foi desmascarado e as suas fraudes científicas também. Com a genética, nós sabemos que sim, existem grupos étnicos raciais distintos, cada um deles fazendo parte de seu próprio grupo. E também sabemos as implicações de comportamento e também de coeficiência de inteligência que cada um desses grupos possui. Isso, claramente, não serve para justificar um grupo ser superior ao outro. Fazer isso seria recorrer a uma análise puramente materialista, ignorando as faculdades mentais, psíquicas e espirituais do homem. Porém, para uma implicação prática numa sociedade política, são informações de verdade acadêmica verossímeis que devem ser relevadas em qualquer análise, que hoje são combatidas pela escola boasiana, relativista cultural, pela esquerda, como ditas racistas e preconceituosas. Isso demonstra que claramente a comunidade acadêmica não está interessada mesmo com a verdade, mas somente em propagar uma ideologia
progressista, igualitária. E o mais interessante disso tudo é, diante dessas falsificações, alguns autores do passado que hoje foram abandonados pela academia e hoje são considerados autores preconceituosos e retrógrados, né, com fontes falsas, como, por exemplo, dois que eu cito, Arthur de Gobineau e também Franz Boas, se tornam mais corretos do que a academia acredita a eles. Eu recomendo todos que estão ouvindo esse vídeo que vão atrás das obras de Madison Grant e de Arthur de Gobineau para entender melhor as concepções e o papel da raça dentro de um ethos, dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade política. E por que esse debate é interessante, é importante e não pode ser simplesmente desacreditado como sendo pseudociência, racismo ou preconceito.